Esta conversa desagradável começou do nada e encheu o coração de Raquel de tristeza e saudade. A pior parte para a mulher foi que foi seu próprio filho quem iniciou a briga. Espero ter deixado claro que você vai ficar em casa e não irá comparecer à celebração do casamento, disse Dustin. Qual é o seu problema, filho? Por que eu não posso ir ao seu casamento? Eu já comprei meu vestido e sapatos novos, disse Raquel, parecendo magoada. Dustin franziu a testa, deixando claro que não gostou da ideia de sua mãe. No fundo, ele sentia vergonha da mãe, que trabalhava como faxineira em um motel de beira de estrada. Dustin estava preocupado que os pais de sua noiva não ficassem felizes em vê-la como parte da família e fizessem piadas dele na frente das centenas de convidados do casamento. Infelizmente, o homem esqueceu o que era realmente mais importante. Claro, a mãe de Dustin trabalhava como faxineira e não estava nem um pouco orgulhosa de seu trabalho, mas ele não fez nada para ajudar a situação financeira da família. Depois de se formar na escola, Dustin foi para a faculdade, mas foi expulso depois do segundo ano por causa de notas ruins e faltas. O jovem não queria procurar um emprego e, se tentasse fazer isso, era mais por tédio e sem realmente ter a intenção de trabalhar. Enquanto isso, Raquel nunca repreendeu seu filho por sua ação e preguiça descarada. O fato era que a mulher se sentia culpada e que nunca tiveram realmente muito dinheiro em sua família. A infância de Raquel não foi exatamente feliz, principalmente porque ela passou em um orfanato. A maioria das pessoas a viam apenas como uma mulher atraente de 45 anos que criou seu filho sozinha. Se ao menos soubessem quantas dificuldades Raquel teve que enfrentar. A vida em um orfanato foi muito difícil para ela, principalmente porque as crianças que são privadas de cuidados e afeto parentais muitas vezes crescem cruéis. É claro que os cuidadores tentavam cercar seus alunos com calor e atenção, mas isso não chegava nem perto do que era crescer em uma família de verdade. Todos os dias, a pequena Raquel olhava esperançosamente para a porta da frente, sonhando em ser adotada um dia. Mas o tempo passou e ninguém jamais veio para levá-la para casa. Ser adotado era como ganhar na loteria, apenas algumas crianças excepcionalmente sortudas conseguiam, enquanto Raquel nunca se considerou sortuda, e provavelmente estava certa, já que ela não conseguiu deixar o orfanato até atingir a maioridade. A jovem não era exigente na escolha de trabalho, e depois de uma semana de busca intensiva por emprego, aceitou um trabalho como garçonete em um pequeno café aconchegante. Trabalhando 12 ou até 16 horas por dia, Raquel estava feliz que sua vida parecia estar indo bem. Claro, o trabalho de garçonete não era fácil, mas ela se sentia útil e apreciada pelos clientes do café. O salário não era muito, mas as gorjetas que ela recebia de clientes gratos compensavam um pouco ao longo do tempo. A animada garçonete teve sua parcela de clientes regulares que só queriam ser sentados em sua seção. Foi quando ela conheceu um jovem simpático chamado Charles. Vale ressaltar que sua apresentação ocorreu por acidente sob certas condições, talvez não tivesse se desenvolvido em nada. Naquele dia, havia especialmente muitos clientes no café. O dia de ação de graças estava chegando e o café sempre ficava muito ocupado durante os feriados. Manobrando habilmente entre as mesas lotadas, Raquel não percebeu que derramou chá na camisa de um dos clientes. Por favor, me perdoe, sou tão desajeitada, murmurou Raquel, ficando vermelha de vergonha. Felizmente, o homem chamado Charles foi gentil o suficiente para não ficar bravo e não fez uma grande cena com isso. Além disso, os clientes agradeceram a Raquel por seu serviço profissional e casualmente ofereceu-se para levá-la para sair depois do trabalho. A jovem garçonete ficou tão envergonhada a ponto de ficar vermelha, mas ela não pôde dizer não ao homem gentil, o resto do turno parecia arrastar. Sem parar de fazer o coração de Raquel palpitar com a leve e inexplicável ansiedade, quando ela finalmente saiu do trabalho, já estava escurecendo lá fora, e se Charles não viesse? E se fosse só uma brincadeira e ele não estivesse falando sério? Pensou a garçonete, indo para a rua, mas antes que pudesse dar alguns passos, Charles bloqueou seu caminho. Ele estava segurando um buquê de belas rosas brancas que pareciam especialmente brilhantes sob os raios do sol poente. Como se viu, Charles Morgan cresceu em uma família rica, estava em seu último ano de faculdade e sonhava em se tornar um economista de sucesso que superaria seu pai. O jovem passou o resto da noite falando sobre tudo no mundo, e nem percebeu quanto tempo havia passado até que a lua estivesse alta no céu. Ao se despedirem, Raquel concordou em ter outro encontro com Charles, o que lançou as bases para seu relacionamento em rápido desenvolvimento. Desde então,
Os jovens começaram a se ver quase todos os dias, e como era de se esperar, seu relacionamento cruzou rapidamente a linha entre uma amizade comum e um relacionamento romântico e apaixonado. Os jovens claramente estavam caminhando para o casamento, mas acabou acontecendo que os pais de Charles eram muito contra ele se envolver com uma mulher órfã. Devido à sua ingenuidade inata, Raquel não percebeu imediatamente a extensão dos problemas que a família Barnes poderia causar a ela. Acredito que deveríamos tecer a relação aos poucos, como Amanda Barnes disse a ela. Durante o jantar, o marido Benjamin Barnes estava solidário com sua esposa e compartilhou sua opinião sobre a namorada de seu filho. Infelizmente, não importava a quantidade de conversas e ameaças que fossem feitas, Raquel não mudava de ideia. Foi então que o Sr. Barnes recorreu às suas conexões, tendo decidido se livrar da jovem de outra maneira. Nesse ponto, Raquel ainda poderia sair da água se escolhesse acabar o relacionamento por sua própria vontade. Mas a jovem já havia tomado sua decisão e estava determinada a se casar com Charles. Infelizmente, a família Barnes agiu primeiro e subornou o proprietário do café, que armou uma situação para acusar Raquel de roubar dinheiro do caixa. Quando Raquel foi acusada de roubo, as lágrimas congelaram em seus olhos. Como isso é possível? Eu nunca roubei nada em toda a minha vida. A mulher tentou argumentar com o proprietário, mas infelizmente foi condenada a 3 anos de prisão. A investigação foi extremamente rápida, o que também se deveu à interferência da família Barnes, mas esse não foi o único problema. Pobre Raquel teve que lidar com algo que nunca poderia ter esperado quando já estava na prisão. A jovem percebeu que estava grávida. Ela estava grávida do filho do homem cujos pais a colocaram na prisão. Raquel se sentiu horrível durante toda a gravidez, a falta de vitaminas no cardápio da prisão e a comida geralmente medíocre pioraram ainda mais a já frágil saúde da jovem prisioneira. A única coisa pela qual Raquel era grata era que a equipe da prisão não tirou seu filho Justin dela depois do parto, o que teve suas vantagens e logo a jovem mãe entrou na lista de candidatos à liberdade condicional antecipada, após cumprir um total de 1 ano e meio na prisão. A jovem mãe e seu filho finalmente saíram da prisão, porém infelizmente o estigma de ex-presidiária afetou a vida de Raquel. Enquanto isso, Charles nunca visitou Raquel na prisão ou se importou em ligar para ela depois que ela foi solta. A infeliz mãe solteira teve que passar por muitas dificuldades antes de ter seu filho. Cresceu trabalhando em vários empregos ao mesmo tempo. Raquel tentou fornecer a Justin tudo o que ele precisava. Além de ter arranjado um emprego como faxineira, a mãe solteira também trabalhava entregando pizzas e como frentista de posto de gasolina. Infelizmente, apesar de seus melhores esforços, Justin cresceu egoísta e não apreciava o quanto sua mãe tinha que trabalhar para proporcionar uma vida decente para ele. O jovem parecia não entender o quanto era difícil para sua mãe ganhar dinheiro e não se preocupava nem um pouco em gastá-lo em seus próprios caprichos, que pareciam estar ficando cada vez mais caros. Justin também queria coisas novas para se exibir na frente de seus colegas de classe, para que eles não o ridicularizassem por ser filho de uma faxineira, cujas roupas eram sempre compradas em brechós ou feiras. Claro que Raquel tentou argumentar com seu filho repetidamente e fazê-lo perceber que simplesmente não podia se comportar daquela maneira, mas isso não foi fácil. A situação piorou visivelmente quando Justin conheceu uma jovem de uma família rica, e disse à sua mãe que pretendia se casar com ela. Certamente fico feliz por você, mas talvez não deva se apressar no casamento. A vida é muito imprevisível, acredite em mim, eu sei muito bem disso. Raquel tentou argumentar com seu filho, mas Justin não se importava com a opinião dela, pois há muito havia perdido todo o respeito por ela. Raquel suportou as ações de seu filho, mas quando ele proibiu sua mãe de ir ao casamento, sua paciência se esgotou. Eu irei a esse casamento, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Casamento, não há como deixar aquele vestido e sapatos novos serem desperdiçados, pensou a mulher franzindo os lábios. Na verdade, Raquel sabia que seu filho não tinha razão real para estar bravo com ela. Na sua vontade de ser independente, Dash esqueceu que seu terno já tinha sido comprado com o dinheiro da mãe e que ela teve que trabalhar dobrado para poder pagar. A caminho do casamento, o jovem se certificou de que sua mãe não ousaria ir contra sua vontade e definitivamente ficaria em casa. Mas, pelo que parecia ser a primeira vez em sua vida, Raquel decidiu fazer o que queria e ignorou os desejos do filho. Tudo o que ela queria era ver seu filho se casar. Como a cerimônia ocorreu em um restaurante, a mulher se vestiu com um vestido elegante e garantiu que chegaria à celebração quando ela já estivesse em pleno andamento.
Se Raquel tivesse chegado mais cedo, seu filho certamente teria expressado seu descontentamento e talvez até a forçado a sair. Mas, dessa forma, Jesse não teve escolha a não ser aceitar a decisão de sua mãe e deixá-la ficar. A aparição da bela mulher com um vestido chique fez sucesso entre os convidados. Todos olhavam para Raquel e não conseguiam descobrir quem ela era ou mesmo de qual lado da festa do casamento ela tinha sido convidada. Tendo notado sua mãe, Jesse ficou pálido e correu para fora do palco. "O que você está fazendo aqui? Eu disse para você não vir. Você quer que todos riam de mim por ser o filho de um ex-presidiária?", sussurrou o noivo, pegando a mãe pelo braço. "Por favor, pare. Você deixaria meu passado no passado? Eu já paguei pelos meus pecados, mesmo que eles não fossem realmente meus", protestou Raquel. Foi a primeira vez que Justin viu sua mãe com tanta determinação. Tendo afastado gentilmente seu filho, Raquel subiu ao palco e pegou o microfone. Vendo a bela mulher no palco à sua frente, os convidados ficaram em silêncio e prontos para ouvir. Os pais da noiva pareciam especialmente interessados nela, pois era a primeira vez que viam a mãe do noivo. Enquanto isso, Raquel respirou fundo e começou. Começou falando sobre seu passado e depois passou para o presente. A mulher falava com tanta sinceridade e profundidade que muitos dos convidados tinham lágrimas nos olhos. Raquel desejou felicidade aos recém-casados, bem como a todos os convidados que testemunharam sua sincera confissão. "Sim, eu sou uma ex-presidiária, mas isso realmente diz alguma coisa sobre mim? Isso me faz amar meu filho menos? Não fiz tudo o que estava ao meu alcance para garantir que ele sempre tivesse tudo o que precisava e nunca se sentisse pior que os outros? E a única razão pela qual vim aqui hoje foi para testemunhar a felicidade do meu filho", disse Raquel, tendo dificuldade em segurar as lágrimas. Jesse não conseguia descobrir quem ela era ou de que lado da festa de casamento ela estava. Tendo percebido sua mãe, Jesse ficou pálido e saiu correndo do palco. Lágrimas, a expressão no rosto da mulher deixou claro que não foi fácil para ela compartilhar sua história, mas o que aconteceu em seguida simplesmente a chocou. Os convidados aplaudiram, marcando os momentos de triunfo para a mulher que havia suportado tantas dificuldades em sua vida. Então, um homem de cerca de 45 anos saiu da multidão e se aproximou do palco, estendendo a mão e ajudando Raquel a descer do palco. Raquel olhou para ele e não pôde acreditar em seus olhos. O rosto do homem lhe parecia familiar, especialmente aquele covinha no queixo que ela costumava beijar. "Querido Deus, é o Charles", um pensamento perturbador passou pela cabeça de Raquel. Ela sentiu em seu coração que estava certa ao ver uma faísca de reconhecimento nos olhos de seu companheiro. Charles sorriu e pediu-lhe para dançar com ele. Naquele momento, os olhos de todos estavam grudados no belo casal. Charles e Raquel dançaram como se estivessem rebobinando a vida, viajando de volta no tempo. Como se viu mais tarde, durante os anos de celebração, Charles havia se casado e se divorciado, tendo herdado a fortuna de seus pais após a morte deles. O homem vivia a vida de um solteirão solitário, sem família e ninguém para cuidar dele. Ele foi convidado para o casamento pela família da noiva e inicialmente não queria ir. Planejando comparecer, não passava um dia sem que Charles não pensasse em Raquel, a quem ele acreditava ser a mulher perfeita e amava profundamente. O homem compartilhou tudo com Raquel enquanto dançavam. Juntos, sussurrando histórias de sua vida bem ao ouvido dela, naquele momento Raquel sentiu-se feliz pela primeira vez em muitos anos. Jesse foi o único que escolheu manter-se distante e observou as coisas se desenvolverem de longe. Foi nesse momento que o noivo percebeu que vinha tratando sua mãe com desprezo e frieza. Tendo dificuldades para conter as lágrimas, Jesse se aproximou de sua mãe e pediu desculpas publicamente a ela. Enquanto isso, o jovem não tinha ideia de que o homem ao lado de sua mãe era seu pai biológico, que não via seu filho há muitos anos. Tudo viria à tona um pouco mais tarde, quando Raquel tomou ambos os homens pelas mãos e os conduziu a uma nova e feliz família. Enquanto isso, os convidados desfrutavam o resto da celebração com uma comida deliciosa e não paravam de admirar a coragem de Raquel, que se ergueu ao desafio e superou seus próprios medos,